Sabe, um nome? O que ele pode esconder? E se eu dissesse que um único sobrenome, perdido num texto antigo, pode ser a chave para desvendar a história de uma região inteira? Pois é, às vezes, as maiores histórias começam com as pistas mais discretas. Olha só que curioso, a nossa investigação começa aqui, dentro de um periódico acadêmico desses bem específicos sobre estudos silesianos. É que muitas vezes as histórias mais incríveis não estão nos best-sellers, né? Elas estão escondidas assim, em lugares que a gente nem imagina. É exatamente aqui que o nosso mistério começa. E aí, no meio de uma lista de exemplos linguísticos, uma lista que parece bem técnica, saca? A gente encontra isso aqui: Oftsarch, Ofzors, Papiers, Piekors, Strisalka, Voders. Um nome se destaca: Piekors. À primeira vista, parece só mais uma palavra numa página, né? Mas pra gente, aqui, essa é a peça central do nosso quebra-cabeça. Então fica a pergunta: o que é que um nome, um único nome, pode revelar sobre a história de uma região inteira? Parece loucura, né? Mas como que um sobrenome pode funcionar como se fosse uma cápsula do tempo, guardando séculos de cultura, de migração, de linguagem? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Ok, para a gente entender esse nome, a gente precisa primeiro entender o lugar. Então vamos viajar para Silésia, uma região histórica lá no coração da Europa que, por séculos, foi um verdadeiro caldeirão cultural. Pensa só, influências polonesas, alemães, tchecas, tudo se misturando. Imagina só um lugar onde as fronteiras não paravam quietas. Ora era de um país, ora era de outro. Essa mistura constante de povos, de governos, isso tudo criou um ambiente linguístico que é, assim, único. E, claro, deixou marcas profundas, marcas permanentes, justamente nos nomes das pessoas que viviam lá. Beleza. Para resolver o mistério do nome Piekors, a gente vai ter que bancar o detetive linguístico. A chave de tudo está em decodificar as impressões digitais que o dialeto local deixou nesses sobrenomes. É que o dialeto silesiano não é só um sotaque, sabe? Ele é praticamente um registro vivo da história daquela região. Ele foi pegando emprestados sons, palavras, jeitos de construir frases dos vizinhos e criou um híbrido muito, muito fascinante. É esse dialeto que guarda o código que a gente precisa quebrar. E olha que legal, a gente consegue identificar as pistas claramente. O estudo aponta 3 sinais bem claros. Primeiro, o sufixo, o uso de terminações como ors. Segundo, o som, uma pronúncia bem específica, fricativa, das letras R e Z. E terceiro, a grafia, o jeito como os alemães que escreviam os registros tentavam capturar esse som polonês usando RSCH. Certo. Agora que a gente já tem o nosso kit de detetive, chegou a hora. Vamos aplicar tudo isso no nosso principal suspeito, o sobrenome Piekors. A primeira prova, a prova A, tá na cara. O sufixo ors. Essa terminação não é comum no polonês padrão de jeito nenhum. Mas na Silésia é uma marca registrada. Era muito usada, inclusive para descrever profissões. E não sou eu que estou dizendo não. A própria fonte confirma, preto no branco, que esse sufixo ors é uma assinatura da região. É como um carimbo que diz, isto é da Silésia. Ou seja, a gente está no caminho certo. Agora vamos para a segunda prova. Essa aqui não é sobre como o nome era falado, mas como ele foi escrito. Essa grafia, Piekors, terminando com RSCH, ela é a chave para a gente entender o encontro, o choque entre essas duas culturas. E aqui a gente mata a charada. Pensa na cena. Chega uma pessoa que fala o dialeto silesiano com aquela pronúncia bem específica do R para ter o nome registrado. Quem anota? Um escrivão que fala alemão. Ele ouve aquele som, que não existe no idioma dele, e pensa como eu escrevo isso. A solução que ele encontra é usar a combinação de letras que para um alemão mais se aproxima daquele som. RSHR. Genial, né? E agora, juntando todas as peças, a gente desvenda a jornada completa desse nome. Olha só. Tudo começa com a profissão, em polonês padrão, piekarz, que significa padeiro. Aí, o dialeto da Silésia entra em ação e transforma a palavra em Piekors, com aquele sufixo ors que é tão característico de lá. E por fim, na hora do registro, vem a grafia germanizada que a gente encontrou nos documentos Piekors. Um único nome com 3 camadas de história. Incrível. Toda essa investigação sobre um único nome nos leva a uma ideia muito maior, né? Fica claro que nossos sobrenomes são bem mais do que só etiquetas para identificar a gente. O contraste é simplesmente impressionante. De um lado, o que parecia ser Piekors, um sobrenome qualquer numa lista. Mas do outro lado, o que realmente significa a história de um padeiro da Silésia
que teve o seu nome registrado por um escrivão alemão e que acabou preservando uma pronúncia única de um dialeto por séculos. É a história da vida de uma pessoa comum, um padeiro, codificada no nome da sua família. No fim das contas, é isso. Nossos sobrenomes são como artefatos vivos. Eles carregam ecos do passado. Ecos de lugares, de profissões, de línguas que nem existem mais, das jornadas dos nossos antepassados. São verdadeiras relíquias que a gente carrega sem nem perceber todos os dias. E tudo isso nos deixa com uma última provocação. A história desse padeiro da Silésia estava lá, escondida num artigo acadêmico, só esperando alguém para decifrar. Então fica a pergunta: que segredos, que jornadas, que histórias será que não estão escondidas dentro do nosso próprio nome, esperando para serem contadas?